Essa necessidade de compreender é o que impulsiona toda a obra da Hannah Arendt. E compreender aqui não é meramente uma atividade erudita intelectual. Compreender para Hannah Arendt é uma tentativa de se reconciliar com o mundo. Você sabe quem foi Hannah Arendt? Estamos aqui dessa vez com Pedro Duarte, do Departamento de Filosofia da PUC-Rio, para dividir com a gente um pouco mais sobre uma das mais influentes filósofas do século XX, entender a originalidade de seus conceitos e as polêmicas e contradições geradas a partir de seus pensamentos. Hannah Arendt foi uma grande pensadora do século XX e que atravessou esse século tanto biográfica quanto intelectualmente, tendo os seus principais acontecimentos como sua aventura. A Hannah Arendt era uma judia alemã, provavelmente no pior momento da história que podia haver para estar nessa condição, a primeira metade do século XX. Ela foi, por isso mesmo, obrigada a fugir da Alemanha e ir para os Estados Unidos com o advento do nazismo, com a subida de Hitler ao poder. E isso, longe de ter sido só um advento da sua vida, foi o estopim da sua grande obra filosófica. Embora Hannah Arendt tenha se formado na juventude na grande filosofia alemã, na fenomenologia, na escola do Husserl, especialmente com a figura do Martin Heidegger, a sua inteligência e o seu brilhantismo precoce ali não chegaram a fomentar um pensamento filosófico original. Isso só foi acontecer já nos Estados Unidos, depois do nazismo e por causa da tentativa de compreender o que ela chamou de terrível originalidade daquele acontecimento. Ou seja, algo que era novo, que não era compreensível a partir das categorias tradicionais da teoria política e que por isso mesmo desafiava o pensamento. É a partir daí, é a partir desse espanto, Platão dizia que é a partir do espanto que a filosofia começa. No caso da Hannah Arendt, esse espanto veio de um evento mundano, histórico, muito concreto, que foram os regimes totalitários. Ela escreve o seu primeiro livro, Origens do Totalitarismo, seu primeiro livro filosófico importante, em 1951, que a torna subitamente famosa. No seu primeiro livro, Origens do Totalitarismo, a Hannah Arendt já trouxe ao cenário intelectual duas que seriam suas marcas ao longo da sua trajetória. Uma, a originalidade. A outra, mesmo que involuntariamente, a polêmica. A originalidade do livro residia especialmente em identificar que aquilo que acontecera na Alemanha nazista não era uma mera tirania, que nenhuma das categorias tradicionais do pensamento político dava conta daquilo. Essas categorias que vinham desde Aristóteles, democracia, república, oligarquia, aristocracia, monarquia e, sobretudo, tirania, eram incapazes de decifrar a novidade que ali estava em jogo. Novidade essa que só teria se tornado possível, segundo a Hannah Arendt, por nós estarmos já vivendo numa sociedade de massas. Ou seja, os regimes totalitários para Hannah Arendt são sempre regimes em sociedades de massas. Como as sociedades de massas só vieram à tona a partir do século XIX, nunca houve nada parecido antes. Um tirano, numa tirania, legitima as suas ações apenas pela sua vontade. Nos regimes totalitários, não. Os líderes totalitários, eles justificam as suas ações por uma ideologia coerente. Nós podemos achar essas ideologias terríveis, mas elas lá estão amparando aquelas ações, o que os torna muito diferentes dos tiranos. Portanto, a Hannah Arendt, ela tem uma atenção ao caráter particular e novo dos acontecimentos, e é o que isso desafia a compreensão. Isso é originalidade. A polêmica, porque em 1951, identificar que totalitarismo não era apenas o nazismo alemão de Hitler, mas também e igualmente o bolchevismo soviético de Stalin, evidentemente não era nada fácil. O campo intelectual da esquerda era praticamente todo identificado ao comunismo, pelo menos como doutrina teórica. Basta lembrar quanto tempo Jean-Paul Sartre
permaneceu ainda atrelado a um apoio ao regime soviético. E a Hannah Arendt o colocava junto com o nazismo. Ali já era uma primeira polêmica causada pela obra da Hannah Arendt. A polêmica mais conhecida, entretanto, viria um pouco depois, no início da década de 60, quando a Hannah Arendt vai cobrir o julgamento de Adolf Eichmann em Jerusalém para a revista New Yorker. Ela constrói uma interpretação a partir daquele homem que desempenhava um papel importante na logística do nazismo, na identificação e no transporte de judeus para os campos de concentração. A Hannah Arendt interpreta, a partir do julgamento dele, que havia algo de banal naquele homem. Não havia nada de banal no mal perpetrado por ele e pelos seus colegas. Mas, entretanto, não havia ali nenhum homem extraordinário, pelo contrário, era um homem comezinho. Digamos assim, Eichmann não era um gênio do mal, como a gente às vezes gosta de pensar, era um idiota do mal, era um burocrata do mal. Entretanto, uma série de mal-entendidos giraram em torno dessa interpretação da Hannah Arendt como se ela estivesse tentando amenizar o problema, diminuir o que havia acontecido, o que me parece muito distante da verdade. O problema da Hannah Arendt, ali como sempre, é que condenar Eichmann era necessário e fundamental, mas não suficiente. Era preciso também compreender de que modo alguém como Eichmann poderia ter desempenhado um papel tão importante na produção de algo extraordinário, sendo ele um homem tão trivial. Essa necessidade de compreender é o que impulsiona toda a obra da Hannah Arendt. E compreender aqui não é meramente uma atividade erudita, intelectual. Compreender para Hannah Arendt é uma tentativa de se reconciliar com o mundo. É uma tentativa de tornar possível novamente habitar um mundo, ter algum sentido nesse mundo em que coisas terríveis como os regimes totalitários se tornaram definitivamente possíveis. Porque os regimes totalitários, a Hannah Arendt sempre sublinhava, não caíram da lua. Eles emergiram do mundo moderno, ocidental, humano. E Eichmann também não é um monstro. Ele é um horror, mas ele não é um monstro, ele é um ser humano. E é isso que é tão difícil, e é isso que exige ser compreendido. Porque quando nós dizemos que ele é um monstro, parece que ele é uma outra espécie, que ele não tem nada a ver com nós aqui. E o problema é exatamente que ele é um ser humano. O problema é como compreender isso. Acho que a importância da leitura da Hannah Arendt hoje em dia pode ser compreendida pelo menos por duas perspectivas. Uma é a atualidade de alguns dos temas que ela levantou. A crise da autoridade, a crise da educação, o papel que a banalidade, a ausência de reflexão pode ter na nossa vida pública comum, como que isso pode ser um problema. Isso de um lado. Há inúmeros temas da Hannah Arendt, a investigação sobre a violência, sobre o que significa a violência, sobre como a violência interrompe a possibilidade da política. Acho que são todos temas de uma enorme atualidade. Por outro lado, de uma outra perspectiva, no entanto, talvez até mais importante, eu acho que a obra da Hannah Arendt nos deixa uma grande lição, que é preciso pensar sem corrimão, ou seja, que a atividade do pensamento ela é mais exigida justamente quando nós não contamos com as antigas categorias que a teoria nos legava para entender a realidade. Quando a realidade parece, de alguma maneira, explodir a nossa capacidade de compreensão, aí é que o pensamento é mais exigido do que nunca, mas ele é exigido sem corrimão. A gente não tem amparo necessariamente, categorias, para pensar o que se coloca diante de nós. No mundo em que nós vivemos, eu acho que é cada vez mais urgente experimentar ou tentar aprender esse pensamento sem corrimão, porque me parece que nós temos cada vez menos certezas ou categorias tradicionais com as quais nós possamos contar. O esforço teórico da Hannah Arendt é de sublinhar a dignidade da política. Nesse esforço, ela realmente precisou fazer inúmeras distinções para que nós não confundíssemos a política com outras coisas, mesmo coisas importantes. A moral, o trabalho, mas ela queria apontar o que tem de singular ou específico da política. Então ela dizia, por exemplo, a moral
tem o bem e o mal, dualisticamente colocados. A política é o âmbito da pluralidade. O trabalho é algo que gera um produto, diz ela. A política não necessariamente gera um produto, porque a política é a interação entre seres humanos que se colocam, em princípio, como iguais e que no processo se diferenciam pelo modo como agem e falam. Isso não gera um produto, mas isso constitui o âmbito no qual, para ela, a existência ganha um sentido mais particularmente humano. E isso era decisivo. Faz parte de entender a Hannah Arendt também não ficar tentando salvar ela, eu acho assim, de todas as críticas que podem vir, especialmente de outras matrizes teóricas. Ela não vai satisfazer. A Hannah Arendt achava que pensadores modernos como Marx ou Hegel, eles tinham subordinado a imprevisibilidade espontânea das ações políticas ao sentido geral da história. E a Hannah Arendt faz questão de dizer que o que tem de extraordinário na política é exatamente que ela abre alguma coisa que a gente não sabe exatamente o que vai ser. Nem um comunismo, nem um Estado da liberdade, nem um Estado cosmopolita, como pensaram Marx, Hegel, Kant. Ela abre alguma coisa que a gente não sabe o que vai ser. E isso a diferencia de outras matrizes teóricas, realmente. A ausência de contradições é o privilégio dos comentadores posteriores e derivados. Os grandes pensadores, Marx, Hannah Arendt, Heidegger, Deleuze, não importa a matriz, eles têm contradições. Eles têm contradições porque eles estão falando no limite do pensamento, até o que não se consegue pensar. Então tem contradições nela em todos eles. A obra da Hannah Arendt é uma obra multifacetada, cheia de assuntos, questões e textos variados. Ela fala desde a corrida espacial até a situação política, passando por o que é a filosofia, o que significa pensar. Dentre todos os livros que constituem essa obra, contudo, me parece que o mais original e conceitualmente relevante é A Condição Humana, de 1958. Embora Origens do Totalitarismo, de 51, seja um livro extraordinário, embora A Vida do Espírito seja um livro fundamental, na Condição Humana, quando a Hannah Arendt investiga o que é a vida ativa, o que é a ação, o que é o labor, o que é o trabalho, quais são os nossos engajamentos mundanos na existência, ali me parece que se concentra o que há de mais filosoficamente inovador de tudo aquilo que ela escreveu. No início da Condição Humana, a Hannah Arendt diz: nesse livro, quem procura solução para os problemas políticos vai se frustrar. Aqui não é dada nenhuma solução para os problemas políticos, porque as soluções para os problemas políticos devem ser encontradas na política, na pluralidade das pessoas discutindo entre iguais, e não num livro de um intelectual que se colocaria num lugar de um saber superior dizendo como a política deve ser, que foi o gesto original da filosofia com Platão na República. É dessa tradição que a Hannah Arendt está se afastando. Nisso, por mais que ela possa ser elitista em inúmeros outros momentos, eventualmente, isso é radicalmente anti-elitista. Ela está dizendo, solução para o problema político a gente tem que resolver na política, com todo mundo discutindo. E eu acho isso bonito pra caramba. Agora, para muita gente isso é uma deficiência, porque isso significa que no livro dela não tem uma proposta. Chegamos ao fim de mais um episódio do Matéria Bruta. Siga o Curta nas redes sociais e conta pra gente o que mais você gostaria de ouvir por aqui. Esse podcast é uma realização do canal Curta. Produção e entrevista por Camila Lanra, edição por Juliana Zalfa, voz de Flávia Mano e assessoria de Francis Carnaúba. O streaming do conteúdo independente, tamanduá.tv.br, está com episódios novos da série Cálice, a censura musical, que revisita a produção musical brasileira perseguida pelos departamentos de censura durante a ditadura militar. Cadastre-se no site e ganhe 30 dias grátis. Te esperamos lá!